tema do sermão de hoje é: não troque Jesus por nada. Antes da gente ler a palavra de Deus, feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, neste momento a Tua palavra está aberta, para que a gente possa entender ela, Pai, da melhor forma. Precisamos que Teu Santo Espírito seja o nosso professor. Nos ilumina e abre os nossos corações para receber a Tua santa palavra. Nós te agradecemos por este momento especial, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 7, verso 13 diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Larga é a porta e espaçoso o caminho que te leva à perdição. Amém. Misericórdia. Estreita é a porta e apertado o caminho que te leva à salvação. Amém agora. Amém. Por que Jesus ele usou essa analogia? É muito simples. Se a gente viver a vida da maneira como a gente quer, seguindo os nossos próprios desejos, a nossa vontade, a gente vai levar uma vida em pecado. Por natureza, somos maus. Por natureza, somos maus. E temos a tendência a pecar. Temos a tendência a fazer a vontade da carne e não do Espírito. Por outro lado, a porta estreita, ela fala de submissão. Fala de você negar a si mesmo. Negar a sua própria vontade e fazer a vontade de Deus. Seguir o caminho estreito não é fácil, porque ele disse que no mundo a gente teria aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. O mais pesado ele já carregou, ele já nos salvou. Basta a gente querer a salvação ou não. Então, o caminho estreito, a porta estreita, ela não é fácil, porque enquanto a multidão anda por um caminho largo, parece que você está andando na contramão do mundo. Enquanto todos fazem uma coisa, você faz diferente. Mas é isso que a Bíblia ensina. Pessoal, a vida ela é feita de oportunidades. E há três coisas na vida que não voltam atrás. Alguém sabe dizer? Há três coisas na vida que não voltam atrás. E é? As três coisas é uma palavra dita, ela não volta atrás. Uma flecha lançada, ela também não volta atrás. E uma oportunidade perdida. Por isso que a gente tem que prestar bem atenção no que a gente vai falar, como o negócio falou. Porque o que a gente fala com nossos irmãos, ou a gente abençoa ele, ou a gente amaldiçoa ele. Com nossas palavras, se a gente não souber falar, a gente pode tirar um irmão da igreja. Então a vida é feita de oportunidades. Pessoas fracas, elas perdem essa oportunidade. Pessoas comuns aproveitam oportunidades. E pessoas extraordinárias criam oportunidades. Já que a gente está falando de oportunidades, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 6, verso 12.
Alguns homens da história da Bíblia, né, eles aproveitaram as suas oportunidades de forma significativa e brilhante. Alguns perderam as suas oportunidades, outros souberam aproveitar. Só que aqui no capítulo 6, verso 12 de Lucas, diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes. Hoje, no ponto, a gente vai falar um pouco de Judas. Judas foi um cara que perdeu a maior oportunidade. Judas, diferente de Zaqueu, Zaqueu aproveitou a oportunidade. Ele subiu uma árvore para ver quem é Jesus. Judas, ele perdeu a oportunidade. Mas por que Judas ele perdeu essa oportunidade? Primeiro, ele andou 3 anos com a porta, mas nunca entrou nela. Ele conheceu o caminho, mas viveu no atalho. Ele andou com a verdade, vivendo por uma mentira. Ele andou com o mestre e nunca aprendeu nada. Ele conheceu o pastor e nunca quis ser ovelha. Judas, ele andou com a vida e decidiu: eu quero a morte. Judas, ele andou com o dono do céu. E quantas oportunidades hoje estão sendo colocadas diante da gente? Veja que Jesus, ele não escolheu o nome dos apóstolos, ou os apóstolos, assim, não. Ele passou a noite toda orando para escolher os 12. E quem estava na boca dele? Judas. Judas significa louvor. Eu pergunto a vocês, tem alguém que coloca o nome do filho Judas hoje? Não coloca. Por que não coloca? Porque quando vai para ver na Bíblia, ele traiu Jesus. Só por esse motivo. Já não coloca o nome de Jesus, mas Judas é o nome bonito. Significa louvor. Veja que Judas, ele andou 3 anos com Jesus. Não foi eu que preguei para Judas, não foi Mateus, não foi Lucas, não foi o apóstolo Paulo que pregou para Judas, mas foi a palavra viva, a mensagem viva, o verbo Jesus, que andou com ele 3 anos. E não só foi uma mensagem, não, foi 3 anos. Mas nada do que acontecia, eu estava nem aí. E o que acontece hoje é o quê? Que a gente, muitas pessoas, lá diz assim: Lázaro pode ressuscitar na minha frente. Estou nem aí. Naquele momento, abra sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 22, verso 3.
verso 3. Lucas, capítulo 22, verso 3. Diz assim: ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Veja que Judas ele foi até os principais sacerdotes para ver uma forma de entregar Jesus sem que houvesse tumulto. Eles ofereceram dinheiro. Eles ofereceram dinheiro a Judas. Judas se alegrou, né? Porque Judas ele era o único assim dotado em habilidades financeiras. A riqueza estava em primeiro lugar em Judas. Então ele vendo, né, uma forma de entregar Jesus. O que eu quero dizer para vocês é que hoje a gente está vivendo uma geração de Judas, uma geração insensível. A gente julga Judas porque ele traiu Jesus por 30 moedas de prata, mas a gente traz ele por muito menos. A gente traz ele por muito menos. A gente julga Pedro porque Pedro negou Jesus 3 vezes. E a gente nega muito mais. A gente é bom em julgar às vezes. Naquele momento, na ceia ali, né? Jesus ele fez assim: alguém vai me trair. Os discípulos começaram a perguntar entre si, né, quem era. Aí Pedro, como tinha aquele jeito dele, aí ele fez: ô João, pergunta aí, tu tem mais intimidade? João colocou a cabeça no peito de Jesus e disse: quem é, Senhor? Aí ele disse: aquele que eu lhe der um pedaço de pão molhado, esse é o traidor. Jesus deu a Judas. Só que tem um fato interessante aí, é que uma parte triste é quando diz que Satanás ele entrou no coração de Judas. Ele já estava tomado por Satanás. Naquele momento ele se levantou, foi ter com os principais sacerdotes e também ali aconteceu o lava-pés. E Pedro disse, novamente com aquele jeito dele, né? Senhor, tu não vai me lavar só os pés não. Aí Jesus disse: se eu não te lavar, tu não tem partes comigo. Só que Pedro novamente ele diz: não só os pés, mas as mãos, a cabeça, o corpo inteiro. Na nossa língua de hoje, traz um condicionador, um sabonete, um shampoo, me lava todo. Aí naquele momento, Jesus ele disse: quem já se banhou não necessita, porque está limpo. Aquilo era para quem estava sujo. Quem é que estava sujo ali? Judas. Judas já estava sujo. E o interessante é que Jesus ele também lavou os pés de Judas. Tu não quer ter partes comigo, mas eu quero contigo. Judas ele pregava, ele andava de cidade em cidade com Jesus por 3 anos. Ele era envolvido com a obra de Deus, mas ele nunca quis saber nada com Deus da obra. O que eu falo para vocês é: não se iluda com gente que prega ou gente que canta. Uma coisa é eu estar na igreja, mas será que eu estou na presença? Muitas pessoas estão hoje na igreja, mas estão fora da presença de Deus. Judas, ele viu Lázaro ressuscitar, ele viu a filha de Jairo, ele viu a multiplicação de pães e peixes,
Ele viu muita coisa, mas nada entrou dele. O objetivo dele estava só a riqueza, 30 moedinhas de prata. Só 30 moedinhas de prata. Eu digo para vocês ficar na garagem não faz de você um carro. A mesma coisa, você estar na igreja não faz você um cristão. Colocar a Bíblia aqui debaixo do braço faz de você um cristão. Ou dentro da bolsa não significa que você vai ser salvo. Se você está fora da presença, você precisa voltar. Por isso que eu já disse aqui no sermão passado que muitas pessoas adventistas também vão se perder. Porque estão ali por estar. Simplesmente, muitos pregador pregando lá na frente e a pessoa lá atrás aqui, mexendo no celular. Mas cadê que está escutando? Só vai para a igreja para ver o chegou, não, para ver o que tem. E quando tem festa? Oi, vamos ainda. Melhor ainda. Jesus, ele, naquele momento, ele foi até o Getsemane, onde ele foi orar ao Pai. A Bíblia fala que Jesus, quando ele foi orar, ele suou sangue. A Bíblia fala que ele ficou angustiado. Disse que sua alma ficou profundamente triste até a morte. Se ele dissesse ali naquele momento: ô Senhor, eu não quero morrer não, por esse povo não, vou embora. Mas só que a Bíblia diz que ele só veio fazer a vontade de mim, que foi a do Pai. Ele poderia ter desistido naquele momento, mas ele não desistiu. Ele continuou por mim e por você. E naquele momento Jesus, ele levou consigo, se eu não me engano, Pedro, João e Tiago. Só que eles dormiram. E quando Jesus estava orando, eles dormiram. E enquanto isso, Judas estava lá com os principais sacerdotes, vendo uma maneira de entregar Jesus sem culto. Mas foi aí que Jesus, quando ele orou, que ele disse: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele veio fazer a vontade de um do Pai. Ele morreu por mim e por você. Só existe um amor verdadeiro no universo. Só existe um amor. É o de Jesus e acabou-se. Por mais que a gente seja batizado, a gente erra também. Porque somos pecadores. Só que a Bíblia fala de um arrependimento. Arrependimento é diário, é todos os dias. E naquele momento Jesus, ele foi até os discípulos que estavam com ele, os mais íntimos, e disse: levantai-vos, vamos, que eis que o traidor se aproxima. Judas já estava se aproximando. E naquele momento, quando Judas chegou, com os principais sacerdotes, anciões, eles vinham com copetes, espadas. Para que tudo isso, rapaz? E a Bíblia fala que Judas, ele se aproximou de Jesus e deu um beijo no rosto. Ele deu um beijo no rosto de Jesus. E Jesus diz: amigo. Depois de tudo isso, Jesus, ele chamou de amigo. Vai fazer alguma coisa com alguém aqui? Não amigo mais não. Acabou assim, acabou a amizade por aqui. Mas diante de tudo isso, Jesus chamou de amigo. Do fiesto. É Jesus dizendo para alguém: você não pode querer ser meu amigo, mas eu não posso deixar de te amar. Eu ainda sou o seu amigo. Então naquele momento Jesus é levado até a casa de Caifás para ser julgado e foi condenado.
Depois que Judas ficou sabendo, a Bíblia relata que Judas ele se enforcou. A Bíblia fala que Judas ele não se arrependeu, ele sentiu remorso. Ele foi tentar resolver, foi devolver as moedas novamente, só que eles não aceitaram, ele pegou e jogou no templo. Aquele templo ficou conhecido como sangue, alguma coisa assim. E Judas ele se enforcou, ou seja, Judas ele perdeu a sua maior oportunidade. A sua maior oportunidade Judas ele perdeu. Jesus ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você que está no erro, você que errou, você que caiu, Jesus diz: você tem parte comigo. Agora, para vocês que estão aqui, a gente não sabe quando vai ser a nossa última oportunidade. A gente não sabe. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que estar preparado, prontos, esperando o Rei dos Reis. Imagine você andando nas ruas de ouro. E como o tema foi a gente não trocar Jesus por nada. Não troque Jesus por dinheiro, por coisa deste mundo. Judas ele andou 3 anos com Jesus, mas ele preferiu o caminho às coisas deste mundo, a riqueza. Mas Jesus diz que é para a gente andar pelo caminho, a porta estreita, porque essa leva a vida. É isso, a mensagem é curta, só para falar para vocês que você não deve trocar Jesus por nada, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Que Deus nos abençoe. Amém. Oremos. Eterno Pai, obrigado porque Tu morreste por nós naquela cruz. Tu carregasse todos os pecados, Pai. Quanto Tu sofreu, que chegou a orar ao Pai, pedindo que afastasse aquele cálice todo, Pai. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Obrigado por nos amar. Eu sei que a gente não merece, Pai, mas a gente não consegue viver sem Ti. Obrigado pela Tua grande misericórdia. Obrigado pela Tua palavra hoje, Pai, por falar através de mim, que não devemos trocar o Senhor por nada. Te agradecemos pela Tua presença e por Teu Santo Espírito ser o nosso professor. Nos leva em paz para os nossos lares. Nos dá o resto de sábado em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.